Olá, senhores, de volta para a nossa aula número 2, noções básicas de primeiros socorros, onde vamos falar sobre intoxicação, vamos falar também sobre envenenamento, o que fazer de uma vítima consciente, de uma vítima inconsciente. E eu já quero tratar isso com você aqui de forma bastante objetiva, clara, para que você não tenha dúvida do que fazer em relação a isso numa situação de emergência. Então, para isso, vamos entender primeiro o que nós fazemos num cenário onde a vítima está consciente, né? O que fazer? Procurar ajuda médica, esse é o primeiro ponto, como a gente já vem falando anteriormente, liga para o SAMU ou aciona o serviço de médico aí, de emergência da sua empresa. Isso é super importante. Segundo ponto, se for um produto químico, ter acesso à FISPIC. O que é a FISPIC? Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico. Essa FISPIC ela vai te ajudar a ter mais clareza do que fazer, porque a FISPIC ela possui 16 itens. Entre esses 16 itens, existe um item específico, que é um item sobre primeiro socorro. Então, na sequência aqui, o que ele fala? Para você não provocar o vômito, não induza ao vômito. Aqui numa vítima inconsciente, mesma coisa ele vai te orientar aqui na vítima consciente. Também fala para você não ofertar nada para a vítima, nem beber, nem comer, nem água, nem leite, nem nada desses absurdos que muitas vezes o pessoal quer ajudar e acaba vindo com crendices populares, coisas que aprenderam lá atrás, mas não é isso, né? A gente tem que seguir um protocolo. Eu gosto muito de reforçar isso. O maior problema do primeiro socorro é que as pessoas vêm com ensinamentos que tiveram na infância que não tem nada a ver. O famoso exemplo é a queimadura, né? Queimou, passa pasta de dente. O que é isso? Absurdo completo. Né? A pessoa sofreu uma queimadura, ela precisa hidratar aquilo. E a pasta de dente vai desidratar, então não faz o menor sentido. Tomar muito cuidado com isso, com as ideias que não fazem parte de um protocolo. Então aqui, quando a gente fala de envenenamento, seja ele via oral, via respiratória ou via dermal, né, caiu na pele, uma das coisas que nós temos que entender, e talvez uma das mais importantes, é que a gente segue o protocolo. E nesse protocolo fala que você não deve dar água para a vítima, nem leite, nem nada. Mas ele fala que quando o contato for com a pele ou com os olhos, você tem que lavar por 15 minutos. Isso vai estar lá na FISPIC. Acabei de explicar o que é isso. Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico. Todos os produtos possuem isso. Então, desde o produto de limpeza que você usa na sua casa até os produtos aí da empresa, né, os produtos químicos, possuem a FISPIC. E essa FISPIC ela tem então as informações essenciais de primeiros socorros também. Então, reforçando isso para que não tenha dúvida, anota isso se você puder, certifica que essas FISPICs estão disponíveis no ambiente de trabalho, principalmente onde tem a possibilidade ali de a maior possibilidade de ter uma intoxicação, envenenamento ou um contato com a pele de algum produto. Vítima inconsciente. Vítima inconsciente, o que nós fazemos? Primeiro que a gente tem que checar se essa vítima respira. Pode ser só um desmaio, mas a vítima pode não estar respirando. Uma vítima que não respira, eu tenho que dar início ao RCP. Ressuscitação cardiopulmonar. Falaremos disso mais à frente um pouquinho, mas esse RCP deve ser iniciado o mais breve possível. Quanto antes você iniciar o RCP, maiores são as chances dessa vítima sobreviver sem grandes perdas. Por quê? Uma vítima que o coração parou de bater é uma vítima que já foi a óbito, e quando isso acontece a circulação é interrompida. E se o seu cérebro ficar sem receber sangue por 1 minuto, a gente já vai ter perda. Na verdade, talvez esse número é um número não certo. Mas quanto mais tempo esse cérebro ficar sem receber o sangue, maior prejuízo. Então aí volta, às vezes a vítima volta com paradas, tetraplégico, paraplégico, ou com problema de fala, entre tantas coisas, isso pode acontecer. Não tem como a gente afirmar o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, a gente tem que iniciar o RCP rápido, para que o coração, a gente faça essa função do coração nas compressões cardíacas e o sangue então chegue nos órgãos vitais e cérebro. De novo, a gente vai ter uma aula mais específica sobre isso. Mas aqui o que nós fazemos então numa vítima inconsciente é isso: iniciar a avaliação da respiração, não respira, eu inicio o RCP. Como é que eu verifico se uma pessoa respira? Deixar claro isso, protocolo desde 2010, para o socorrista leigo que sou eu e você. Olha para o abdômen dessa vítima. Tem movimento no abdômen? Tem, respira. Não tem, não respira. Lembra que não existe RCP em vítima que é responsiva. Já te falei
mas eu vou reforçar pontos que eu entendo que são extremamente importantes. E ele reforça, não é dada para a vítima beber, não induza o vômito, já falamos sobre isso. Então, dando continuidade, aqui a gente fala de emergências relacionadas ao calor. Que emergências são essas? Insolação, desidratação, cãibra. Então a pessoa foi lá passar um final de semana na praia, no clube, pode ser o caso? Pode. Muito tempo no sol, muita exposição, qual que são características de uma insolação? Então pele quente, vermelha e seca. Respiração acelerada, fraqueza, tontura, enjoo. Desidratação, suor abundante. Então tem várias possibilidades ali. Fraqueza, dor de cabeça, náusea, vômitos, câimbras. Mas também a gente pode ter isso dentro do ambiente de trabalho. Quando que a gente tem isso dentro do ambiente de trabalho? Normalmente em atividades ao céu aberto. Então, obra, a pessoa que está ali cortando grama, cuidando do jardim, trabalhando no telhado. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que ter um ambiente onde a pessoa possa se hidratar. Então, o nosso trabalho como membros da CIPA, ou mais do que isso, como membros da área de segurança do trabalho, e talvez mais ainda do que isso, como membros da sociedade que se preocupa com o outro, a gente tem que olhar para isso de forma preventiva, para não chegar nesse estágio aqui. E para isso a gente pode oferecer um isotônico, ter momentos de pausa predeterminados, ter certeza que essa vítima tem acesso à água o tempo todo, a hora que ela quiser. Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Às vezes essas pessoas são pessoas muito simples. Aí a pessoa levou água de casa lá, uma garrafa, acabou a garrafa, ela não vai pedir, né, se ela não tiver acesso. Então a gente se importar com essa pessoa, quero te incentivar a isso. Viu? Pô, será que tem água? Será que tá tudo certo? Vou perguntar, né? Não custa. E a pessoa vai se sentir amada, a pessoa vai se sentir importante, a pessoa vai perceber que você está preocupado com ela. E esse é o nosso trabalho. Isso é o que nós deveríamos fazer aí, realmente. Então, o que fazer, né? Se deixou chegar nesse ponto, tirar a vítima do local, levar para um local fresco, esfriar a vítima com água fria e verificar a respiração e o estado de choque. Quando nós falamos aqui esfriar a vítima, não é pegar a vítima e colocar debaixo da água gelada, nada disso. É simplesmente resfriar a vítima com água, né? Lavar as mãos, um pano úmido e ali gradativamente tentando baixar essa temperatura, tá? Indícios que essas coisas estão acontecendo, a insolação, desidratação e a cãibra também, né? Então, um ponto importante para ser observado é isso, cãibras. Aqui a gente fala do infarto, muito comum, né? Comum e perigoso, porque o infarto pode levar para uma parada cardiorrespiratória ou uma parada cardíaca. Então, uma parada cardíaca, ela normalmente está associada a uma parada respiratória, né? Já falei isso aqui algumas vezes, mas eu gosto de reforçar, não me importo, porque são coisas importantes para a gente entender. Infarto é diferente de parada cardíaca. O infarto, o coração, né, não está chegando sangue no coração por determinado momento, ou numa parte do coração. Mas o coração está batendo, só que o sangue não chega em determinados lugares como deveria, por isso dá dor, muitas vezes. E isso pode sim causar uma parada cardíaca, mas o infarto não é a parada cardíaca ainda. Então o tratamento é diferente. Um infarto leva essa vítima para o hospital o mais rápido possível. Numa parada cardíaca eu atendo essa vítima na hora, o mais rápido possível com o RCP. Características do infarto: dor no peito, dor no braço, formigamento no ombro, fraqueza, suor, náusea, respiração curta. O que fazer, né? Tranquilize a vítima, coloque em repouso imediato, procure o socorro médico, né, o mais rápido possível. E se prepare para o RCP. Presta atenção, se prepare para o RCP, não está dizendo faça o RCP. Ressuscitação cardiopulmonar só faz em vítima não responsiva. Então, se a vítima é responsiva, se ela está com dor, ela é responsiva, ela responde aos estímulos. Então, você não vai fazer RCP, mas você se prepara. O que é se preparar? Se o coração parar, você já está pronto para dar início no RCP. Tá? Se tiver um desfibrilador, você vai usar o desfibrilador, que é um equipamento que vai dar um choque para que faça com que esse coração volte a bater. Como eu comentei já aqui também com você nesse treinamento, mas a gente vai te mostrar isso aí através das videoaulas. Ok? Então aqui falamos do infarto e aqui a gente fala sobre derrame. Tão importante quanto entender do infarto é por entender de derrame. Sintomas: então, debilidade, paralisia facial, braço, perna ou em um lado do corpo. Então você pede para a vítima erguer os braços, ela consegue erguer só um lado, né? Pede para sorrir, ela sorri só de um lado.
Então você tem características para perder aqui o braço ou nas laterais ou na frente. Você vai perceber que um lado não corresponde como o outro. Isso é um sintoma do derrame cerebral. Bom, dificuldade para falar, ver ou andar, dor de cabeça intensa, perda da consciência. Então tudo isso são sinais e sintomas aí que você pode, né, prestar atenção, deve prestar atenção para que você consiga caracterizar esse derrame. Tá? A gente vai colocar aqui outros vídeos ali que falam de forma mais específica sobre os dois assuntos, né? Tanto o infarto como o derrame. Tá? E aí vamos aqui para o que fazer. Então verifique as vias aéreas e respiração. Então certifique-se que a vítima respira, né? Estou dividindo aqui com vocês, né? Então o que fazer? Verifique as vias aéreas e respiração, falamos sobre isso. Mantenha a vítima em repouso, com os ombros e a cabeça mais elevados que o corpo. Não dê nada para comer ou beber e procure atendimento médico urgente. Então isso aqui você já fez, você deu início nesse atendimento, pedindo, né, para alguém, ou para alguém ligar para a emergência, ou você mesmo ligando para a emergência, para que a gente tenha alguém ali pronto para nos ajudar num cenário desse tipo. Então esses são características aí para o derrame cerebral, sinais, sintomas, o que fazer. Existem dois tipos de derrame cerebral, então a gente tem construção aqui onde existe, né, um entupimento de uma artéria específica ou um coágulo nesse cérebro. Então são dois tipos ali que podem acometer a vítima, que para nós, nesse primeiro socorros, não é tão interessante ou importante saber o que, mas nem tem como. Então quem vai definir isso é o médico, com maiores detalhes, tá bom? Então não se preocupe tanto com isso, mas se preocupe em dar o atendimento correto para essa vítima, baseado no que a gente está te orientando aqui, perfeito? Choque elétrico, também muito comum e pode também causar uma parada cardíaca, que aí também você vai precisar do RCP. Então entender o que aconteceu, achar ali, ter certeza que você não vai ser a próxima vítima, ter certeza se essa vítima não está ainda tendo o choque, porque está tendo acesso à rede elétrica, por exemplo, então desconectar a tomada ou o equipamento, se certificar que o choque foi interrompido, né? O que ele pede aqui, ó, ver corte de corrente elétrica imediatamente. Se a vítima ainda estiver conectada à corrente elétrica, use um pano grosso, borracha, cuidado com isso. São medidas que podem ser utilizadas sim, mas você tem que sempre se sentir seguro, ter certeza que você sabe o que está fazendo para você não se tornar mais uma vítima. A gente não pode esquecer disso, tá? Lembra que você não pode ser a próxima vítima, não pode piorar a situação da vítima. E são dois pontos cruciais ali para a gente fazer um bom primeiro socorro e o pedido de ajuda. Se o choque elétrico tiver sido muito forte, pode causar a parada cardiorrespiratória e aí, como a gente comentou aqui, você vai dar início ao RCP, tá bom? Então é isso. Vítimas de choque, vítimas de parada cardíaca, o que a gente precisa entender bem do RCP. Então vai ter uma aula bem específica aqui para você sobre isso. E é isso. Fechamos essa aula e a gente já se encontra lá na próxima aula para a gente continuar falando sobre primeiros socorros. Até lá!